Me segurei para não ter... Boa noite. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe o coração de cada um que está aqui neste momento e os que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que por algum motivo não puderam estar aqui nesta noite. A gente também pede, a Deus para proteger e abençoar os irmãos desencarnados que aqui se encontram. Que realmente esse encontro seja proveitoso para todos nós, que essa reflexão da noite de hoje possa nos tocar, que os benfeitores espirituais encontrem no nosso coração, o coração aberto para que eles possam trabalhar em nossa mente e no nosso coração. Mais uma vez a gente agradece de estar nesta casa de amor, essa seara bendita do Senhor, E como a Sandra falou na oração, que quando sairmos daqui, saiamos mais fortalecidos, mais dispostos, na nossa caminhada aí, nas nossas lutas, na nossa vivência aí diária com Jesus. E o estudo dessa noite, ele traz uma reflexão de como nós estamos perante Jesus, perante o Evangelho de Jesus. E nós fomos no livro Pão Nosso. Se desligar a luz, está todo mundo vendo a imagem? Tá, nós fomos no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ele vai destacar uma fala de Paulo, que fala: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, Então ele coloca aqui para nós, Paulo coloca para nós que tudo que a gente fizer, que a gente o faça, mas com todo o coração, mas para o Senhor e não para que os homens vejam, Então eu falei com vocês, passar aqui. Como que eu estou perante o Evangelho de Jesus? E Paulo, é uma fala de Paulo, que Emmanuel tirou, e a Sônia também leu, um trecho de Paulo. Paulo, ele escreveu várias cartas, que chama epístolas. Então, a cada povo, ele endereçava, ensinamentos. E esses ensinamentos chegaram até nós hoje, graças a Paulo nas suas viagens. E quando ele esteve pela primeira vez preso em Roma, ele estava próximo de uma cidade chamada Éfeso. E essa região, a 200 quilômetros dali, tinha um povo chamado Colossos, uma cidade chamada Colossos. E ele escreveu a esse povo, ele escreveu somente 3 cartas para esse povo, de recomendação, falando de Jesus, falando aí do nosso comportamento cristão. E ele não esteve em Colossos, ele esteve em Éfeso e mandou essas 3 cartas para eles. Para que a gente tenha uma noção aonde é isso atualmente, hoje só existe um sítio arqueológico de Colossos, onde hoje está a região da Turquia, o Hanás, a cidade de Hanás, ali dentro ali da cidade tem um sítio arqueológico que era a cidade de Colossos. E Paulo escreve a esse povo, ele queria, a mensagem dele era que a transformação do ser humano não pode ocorrer sozinho. Eu sozinho, eu preciso estar em convívio para que a gente aprenda, a amar, a perdoar. Como é que eu vou ter paciência, humildade, se eu não convivo com as outras pessoas? Então Paulo deixa na essência dessas cartas isso, que nós não aprendemos de forma isolada, nós precisamos estar no convívio social para aprendermos. E o primeiro, falando de convívio e tudo, o primeiro eu vou trazer um caso chamado O Maior Servidor. Ele está no livro Jesus no Lar,
E quando Jesus, ele se reunia na casa da sogra de Pedro, ele sempre estava na casa, né, lá com eles lá, pernoitava em tudo. E aí, como a gente está em reunião agora, né, nessa assembleia, ele também reunia, né, as pessoas, os discípulos que estavam com ele, as pessoas que se achegavam para ouvir Jesus falar. E numa dessas reuniões familiares, né, num dado instante, o Filipe, um dos discípulos de Jesus, pergunta a ele: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? E Jesus sempre nos dá um ensinamento contando, então, uma história. E aí ele perpassou o olhar por todas as pessoas que ali estavam presentes e começa: uma grande multidão se congregava num extenso campo, ou seja, tinha uma cidade onde vivia harmoniosamente a população dessa cidade, uma cidade pequena, né? E em dado momento chega a esse lugarejo, a esse local, um guerreiro. E esse guerreiro, ele chega de espadas, né, com vários tipos de espada, com várias medalhas que ele já tinha conseguido, ganhado nos torneios, né, porque ele era um guerreiro. Então, o que ele pensa quando ele chega ali? Que ele ia ensinar táticas de guerra para aquelas pessoas que moravam naquele local. Só que as pessoas viviam em paz, harmonicamente. Mas ele não procurou olhar a necessidade do local. E então ele começa a convocar todo mundo para dar lições militares, táticas de guerra para aquela população. Então ele começa, e o povo curioso começa então a participar desses treinos, fazer exercícios laboriosos, e aí dando saltos, e ele não se preocupava se aquela pessoa que estava praticando aquele exercício que ele estava ali com tanta empolgação, se aquela pessoa aguentava fazer aquele, ele tinha, né, a saúde para estar naquele exercício físico ali. E o que vai acontecer? De tanto rigidez nele, nessa técnica, as pessoas ali vão começar, em pouco tempo, ficar doentes e até morrer, né? De tanto cansados, né, e extenuante eram essas práticas. Quando ele viu o que ele tinha acarretado aquela população local, ele, vai embora. Passa-se um tempo, chega-se uma outra pessoa, né, àquela região. Isso sem contar que eu, né, não coloquei o detalhe, que guerra que ele estava preparando essas pessoas se eles viviam em harmonia. Aí chega a essa região, passado um tempo, chega um grande político. E aí o que esse político traz? Ele traz códigos, né, traz ideias, partidos políticos, e ele vai começar a dividir essa população. Ele vai começar a criar partidos políticos. Mas que tipos de divisão ele vai fazer? Ele vai separar os ricos dos pobres, os velhos dos novos, os pobres dos ricos, né? Os velhos dos moços, os lares pobres contra os lares ricos. Então, ele vai começar a lançar aí uma sementeira. Mas é uma sementeira de quê? De espinhos, né? Então, ele vai começar a fazer com que aquela população desperte para essa rixa, essa discórdia, né, de um ser melhor do que o outro, um oferecer mais do que o outro. Então, naquele momento, as pessoas vão começar a sentir um sentimento que ainda não tinha passado pelo coração deles, que era o ódio, a vingança, né, a dúvida. E quando ele vê que aquele povo está todo desordenado, com discórdias, com rivalidades, né, de criar muros, trincheiras, né, para que eles não, e quando se encontravam, era muita confusão, havia sangue derramado. Quando ele vê que ele não consegue controlar essa situação, ele dá no pé de novo. E aquela população fica à mercê. Já tinha passado o guerreiro, agora passou o político.
Passa-se mais um tempo e quem chega? Chega um filósofo. A gente sabe, né, no mundo de hoje, que a filosofia ela é muito importante para fazer com que a gente reflita sobre comportamentos, sobre vivências. Ela é uma coisa que nos ajuda, a filosofia. Só que ele chegou com tanta bagagem e mais uma vez vai perturbar a mente daquelas pessoas. E ele começa com indagações tão, assim, vamos colocar, absurdas, que as pessoas começam a se perguntar se realmente elas existiam. Porque até dúvida de saber que elas estavam vivas, que elas existiam, começaram a passar na cabeça ali daquelas pessoas. E aí, como há discórdia, aí as pessoas começam a procurar esse filósofo nas praças públicas para ele explicar as coisas, né? Começa a colocar ele contra a parede, vamos colocar assim. E então ele fica sem palavras e aí ele começa a argumentar que aquelas pessoas tinham um cérebro muito pequeno para entender aquilo que ele estava falando. E ele também vai embora. Passa-se em seguida, né? Chega ali um religioso. E o religioso, ele chega com roupagens, com imagens, com dogmas, né? Ele chega ali com símbolos. E aquelas pessoas que tinham uma conversa direta com o Criador, né? Estava fazendo uma coisa, parava, pensava em Deus, conversava, isso é uma oração. E ele começa a incutir na cabeça das pessoas que para fazer uma oração tinham que dobrar os joelhos, tinham que se lavarem, ou seja, tomar o banho, fazer higiene, não podia fazer uma oração se não tivesse todos esses rituais. E tinha horário para essas orações, tinha dia para essas orações, e começou, isso pode, isso não pode. E o povo, então, começa a receber regras de como adorar a Deus. E eles tinham uma maneira mais simples, né? Então esse sacerdote, ele começa a impor, né? Através de símbolos, de dogmas. E as pessoas, então, né, começam também a duvidar que existia um Deus, que existia um Pai. As pessoas também vão começar a duvidar disso, né, que esse já é o 4º servidor passando por essa região. Até que um dia ele também vai embora, né, porque quando ele perde o controle, ele vai embora. Até que um dia chega um rapaz, né, um rapaz que ele não tinha diretrizes de trabalho, tinha bom ânimo, né? Ele começa a olhar aquela comunidade, depois desses 4 servidores, aquela comunidade estava doente, né? A morte, a necessidade, a ignorância, tudo era um fantasma daquele povo. E quando esse jovem chega, né, com simples, ele não trouxe armas como guerreiro, ele não trouxe livros, né, alfarrábios como filósofo, ele não trouxe, né, regras, dogmas, nada disso. Ele apenas trazia o bom ânimo, mãos operosas, e então ele passa um tempo observando aquela população. E ele vê que ele precisa refazer ali aquele caminho, ele precisa transformar aquela seara de sangue em produtiva, em terra fértil, né, com os bons frutos. E então ele começa a falar, a dar gestos de bondade, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você está precisando de uma ajuda? Você quer que eu te ajude? Começou a estender a mão esse jovem. Onde ele estava, se ele viu uma pessoa triste, ele chegava, uma palavra de bom ânimo. Então ele foi modificando, aos poucos ele foi modificando essa comunidade. E aí ele começou então a mostrá-los que eles precisavam trabalhar a terra para que essa terra
houvesse o necessário, plantar árvores para dar sombras, para tirar a madeira para fazer suas casas, para fazer escolas, né, ter frutos, trabalhar a horta, o jardim. Então ele começa a trabalhar essa população, mostrando a eles que o trabalho edifica, o trabalho é da lei de Deus. Então ele começa, né, plantando árvores, construindo casas. E aí o que vai acontecer? Ao redor, essa comunidade vai sentir a vida pulsar de novo. Aquela luz, aquele sol, né, que é a estrela, né, benfeitora da terra, vai começar, então, as pessoas vão começar a notar, vão começar a encontrar, dar um abraço, igual a tia Sônia dá a gente, quando a gente chega aqui, né? Quantos abraços calorosos. E aí, a saúde, a paz e a fraternidade vai começar, então, a abençoar aquele lugar que tinha passado por tantos servidores e cada um no seu próprio egoísmo, né? Então, o espírito de trabalho, a educação que ele difundia, né? A defesa era boa. Oi. Meus irmãos, Sandra, me dá licença um instantinho. Deixa eu pedir um favor a vocês. A tia Sônia está com dor de ouvido, estou com algodão no ouvido, não estou conseguindo ouvir, e eu estou achando assim, que tem muitos dos meus irmãos aqui também. Está algo assim, uma conversa paralela, que a gente está assim, está difícil. Por favor, vamos prestar mais atenção, vamos ter um olhar com carinho. Isso tudo para nós é lição. Paciência. Obrigada. E aí, né, a bênção do serviço, a prosperidade, o contentamento de viver, né, que as pessoas já tinham perdido o gosto pela vida. Então, tudo isso vai começar a brotar, né, a esparramar ali naquele campo, né, agora ali, todos sabiam que o bem de um é o bem de todos. E aí, naquele momento, Jesus fica quieto, né, e olha para todos presentes, e ninguém ali falou nada. Todo mundo estava ali pensando naquelas palavras de Jesus. E aí ele fala: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Né? Nós temos um corpo, né? Mas nós também temos a nossa alma, o nosso espírito, que é a nossa essência, né? Então, que esse serviço, né? Fazer o bem, não precisamos de dinheiro, né? A gente pôde entender que esse último que passou é Jesus, né? Que veio nesse mundo conturbado, ele veio no momento para falar de amor, para exemplificar o amor, né? Então, se cada um indagasse a si mesmo, né, como eu falei, como que eu estou perante Jesus? Como eu estou perante o que eu já sei do Evangelho de Jesus? Nós entramos agora no 8º mês do ano. Há 8 meses atrás, estávamos fazendo promessas para o ano de 2024 que iria começar. Já se passaram 8 meses. Será que daquelas promessas que eu fiz na passagem do ano, tinha alguma direcionada ao Espírito, que é o bem maior? Né? Então, como é que eu estou isso? Como é que eu estou trabalhando o meu espírito? Como é que eu estou me colocando a serviço do meu próximo? Né? E quem que eu vou oferecer todos os frutos que eu estou produzindo? Essa é uma pergunta, né, que a gente reflete e se faz. Né? Nós sabemos que todas as nações, ela tem a sua responsabilidade, todas as pátrias, né? Elas têm as suas organizações, né? Mas nós temos algo na nossa mão,
que é a nossa existência, a nossa vida, a nossa família, que está sobre a nossa responsabilidade, né? A gente sabe que as leis, elas evolucionam, as leis dos homens, à medida que nós vamos evoluindo, essas leis também vão evoluindo, né? Nós não estamos mais na lei de talião, que é dente por dente, olho por olho, né? Se alguém me faz um mal, eu vou retribuir com o mal. Nós já temos consciência, se alguém me fizer um mal, eu vou retribuir com o bem, né? Eu não posso abraçá-lo, porque ele se considera um inimigo, mas eu vou orar para que a luz de Jesus se faça em seu coração. Então eu já estou trabalhando, né, nessa seara com Jesus, né? Então eu melhoro aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, que é a minha família, né? Então aí a gente vai cada vez mais galgando degrau aí nessa evolução moral, né? Tem um segundo caso que até a Sandra falou na oração, que é sobre o tempo que nós temos, né? Aí às vezes a gente pensa, não, mas ainda tem muito tempo por aqui, né? E a gente viu com a pandemia que o nosso tempo, né, a gente não sabe. E nós fomos buscar num livro chamado Cartas e Crônicas, pelo irmão X, uma página para reflexão. Serviço e tempo. Como é que nós temos trabalhado o nosso tempo de existência aqui, neste orbe? Ele conta a história de uma senhora, o irmão X, chamada Juversina Trajano. E ela era aquela pessoa que era um prodígio. Ela, né, ela chegou aos seus 60 anos falando que ela tinha a convicção de que ela era uma missionária do Cristo. Ela tinha a nítida certeza de que ela veio para trabalhar para o Cristo. E ela tinha ali, no seu arquivo mental, que a missão dela era cuidar de crianças desprotegidas. Ela tinha a nítida certeza. E quando ela falava isso sempre para todos, ela era aquela trabalhadora da casa espírita que ia todos os dias à casa, que ela participava de todos os trabalhos da casa, ela estava ali, ela não faltava. Era raro o dia, né, que acontecia alguma coisa que ela não estava lá. E aí ela sempre falava para todo mundo que se ela fechasse os olhos dela, ela transportava até o plano espiritual antes do reencarne dela, que ela lembrava de quando o mentor espiritual dela, que estava preparando ela para o reencarne, falou com ela da sua missão. Ele falou assim, ela recordando, né, contando para os amigos ali. Aí ela fala: se eu fechar os meus olhos, eu me recordo ainda, em torno de um sítio escuro e esquisito, como se fosse agora, um vale extenso, repleto de almas agoniadas, necessitando retomar a experiência do mundo, a afeição de alunos, aguardando ansiosamente os benefícios da escola. Creio que ainda ouço a voz do irmão Ambrósio, a falar-me confiante: sim, minha irmã, você renascerá na terra com a missão de patrocinar crianças em abandono. Será a benfeitora maternal dos filhinhos da expiação e do sofrimento. Deste recanto de aprendizado, ou seja, onde eles estavam, partirão 80 espíritos transviados, mas sequiosos de esclarecimento, de amor, ao encontro dos seus braços, Juversina. Você organizará para eles um lar regenerador. Não lhe faltarão recursos para situá-los no ambiente preciso. Volte à terra e trabalhe. Compreenda que para assegurar os alicerces da sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste desses 80 irmãos nossos, desorientados e enfermos, que tomarão, depois de você, o corpo carnal para o esforço restaurativo. Seguirão eles pouco a pouco sobre a nossa vigilância na direção do seu carinho. Então ela recordava essas palavras do irmão Ambrósio. E o tempo, né,
foi passando, como eu falei, ela chegou aos 60 anos, como ele bem lembrou que os recursos iam chegar à mão dela, a gente sabe que a gente está aqui nessa reencarnação, mas a espiritualidade, a misericórdia e a providência divina sempre colocam em nossas mãos, na nossa frente, tudo que nós necessitamos para as nossas provas e expiações. E aí, realmente, né, quando ela estava lembrando que quando ela chegou ali aos 32 anos, né, ela já estava pronta para acolher aqueles irmãos que chegariam, né? E aí, ela então, aos 32 anos, ela começa essa obra, fazer esse lar que ela ia abrigar esses 80 espíritos que iam chegar necessitados do carinho dela. E aí ela começa, né? Chega recursos até a mão dela, doação de terreno, né? Dinheiro, recursos para ela fazer a construção, tudo chegou. Então ela constrói uma casa ampla, que o terreno era bem amplo, ela constrói uma casa ampla onde ela teria vários quartos, né, de refeitório e tudo para abrigar esses 80 crianças que iam chegar. E aí quando a casa estava pronta, né, levou 5 anos para que essa obra ficasse pronta. E aí, no dia que ia inaugurar, que ela ia abrir as portas, comunicar à sociedade, que ela ia já recolher aquelas crianças abandonadas, ela olha, pensa e fala assim, meu Deus, fala com quem ajudava ela lá. Tá tudo pronto, tem água, tem luz, né? Tem cama. Gente, mas o que essas crianças vão comer? Eu preciso de um pomar, eu preciso de uma horta, que eu preciso dar uma alimentação adequada para esses irmãos, essas crianças que vão chegar. Não posso inaugurar hoje. Vamos adiar isso mais um pouco. E assim ela faz. E aí ela fala assim, não, mas eu ainda tenho que fazer uns varandões, né? No caso, estiver chovendo, como é que essas crianças, né, vão poder brincar? Não está pronto ainda não. Aí ela ganha mudas, pessoas que vão lá plantar, fazer a horta, fazer o pomar. Estava tudo lindo e maravilhoso. Hoje, com a tecnologia, né, as plantas reproduzem, né, os frutos mais rapidamente. E aí ela fala assim, não, mas ainda eu preciso fazer uma outra campanha. Eu preciso fazer galpões, gente. Porque o dia que estiver chovendo, onde essas crianças vão ficar? Elas precisam praticar exercício, elas precisam brincar, são 80. Então eu preciso de um galpão coberto. O dia que tiver muito sol, né, não podem ficar. Aí eu preciso fazer umas pérgolas, né, perto do jardim, para eles poderem sentar e apreciar o perfume das flores, ver a beleza, né, tudo dos pássaros, de todo, borboletas. E eu preciso fazer também, gente, uma iluminação. Né? O local tem que estar bem iluminado durante o dia e durante a noite. E eu preciso também de um sistema mais eficiente de água. Eu não posso só confiar na água da companhia que abastece. E se meus reservatórios, acontecer alguma coisa, meus reservatórios não darem, né, vazão, eu preciso de ter alguma coisa, um reservatório maior. E cada vez mais ela ia colocando empecilhos para, né, para que essa obra pudesse começar a funcionar. E aí, depois, né, que ela começou a pensar nesses galpões, tudo isso, vocês não sabem quanto tempo se passou. Passaram-se 26 anos. Já tinham passado 5, já tinham passado mais alguns, e agora 26 anos. E sempre a espiritualidade, a providência divina, fazia com que chegasse às suas mãos os recursos de que ela necessitava para essa obra. Até que um dia, né, e ela sempre ali, né, colocando um defeitinho daqui, um defeitinho dali, aí certo momento,
ela vai participar, né, que eu falei que ela fazia parte de todos os trabalhos da casa, na reunião mediúnica. E ela trabalhava lá, né, na vibração e tudo, como, né, ajudante, né, ali, quando os irmãos chegavam, nos outros médios e tudo. E aí ela, quase no finalzinho, ela notou uma comunicação, que já estava já para terminar, antes dela falar, né, que aquele irmão, que ele era bem-vindo, mas naquele momento, para ele voltar na outra semana, porque o tempo estava acabando, ela despertou, ela pensou assim, gente, eu conheço essa voz não me é estranha, do espírito que estava em comunicação com o médium. E aí ela notou que era o irmão Ambrósio. E aí ela começou a entender que a mensagem era para ela. Ele veio lembrar a ela o compromisso, né? E a gente sabe que a espiritualidade puxa a nossa orelha, mas com um amor tão grande que a gente nem sente o puxão de orelha, né? E aí ele falou, ele advertiu a ela. Aí ela pega e fala assim, irmão Ambrósio, não estarei sendo eu leal a mim mesma? O irmão admite que o que me mantenho fiel às obrigações que abracei. E ele falou assim, com a bondade de um pai, ele falou, sim, minha irmã, você tem sido muito exata na programação traçada, no programa traçado. Tem trabalhado, tem sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou, para espanto daqueles que estavam ali na reunião, 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você se comprometeu a socorrer e reeducar, são agora delinquentes de novo. 2 são obsediados, perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias. E os restantes, desses restantes, 22 se encontram internados em diversas cadeias. E aí, como é que está o nosso tempo, né? Como é que está aí o nosso tempo? Chico Xavier, né, ele fez uma pergunta a Emmanuel no livro Consolador, como entender o trabalho como purificação nossa como espírito e purificação do mundo. E ele fala que à medida que a gente vai trabalhando no bem, a gente vai se depurando. À medida que a gente se coloca na educação do espírito, que a gente olha aquele irmão necessitado, a gente evolui. E nós temos um outro caso que está na Bíblia, né? Que está na Bíblia com os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E está num livro de Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco, chamado Primícias do Reino, que vai nos contar, ela vai nos explicar essa passagem, o mancebo rico. Né? Jesus vai contar, vai narrar essa história para um aprendizado nosso. E aí a Amélia, ela detalha, gente, a leitura, como ela nos coloca dentro do ambiente, porque faz até com que a gente sinta o perfume das flores, a brisa fresca, né, a tocar o nosso rosto, o barulho da folhagem. Então ela nos transporta e ela então vai nos explicar essa passagem do mancebo rico. Jesus, né, estava, onde que Jesus andava, onde Jesus andava, né, ele sempre deixava um ensinamento. E esse jovem, ele era mais muito, pensa hoje em dia numa pessoa trilhardária, ele era muito, mas muito rico mesmo. Ele morava, ele não era nem uma mansão, era uma vivenda, de tão luxuosa que era, que Jesus conta, né? Ele tinha tudo que tinha na residência dele, no local, era tudo de valor, mas muito caro mesmo,
com muito valor monetário. Só que ele trazia em seu coração um vazio. E ele não entendia o porquê desse vazio. E quando ele ouve falar de Jesus, o espírito dele palpita, né? O coração dele pula. E ele falou, eu vou conhecê-lo, porque ele está falando de um reino de Deus que eu não sei como eu vou chegar nesse reino de Deus. E aí ele sabia, né, que Jesus ia passar lá por perto, e ele então tem esse encontro com Jesus, né? E naquele encontro, quando ele olha para Jesus, o coração dele fica em festa, é como se ele tivesse encontrado um velho amigo. E ele começa a pensar, de onde eu conheço ele, né? E aí, naquele momento, Jesus olha para ele e faz um convite para ele, para que ele largasse tudo e o seguisse. Jesus fala com ele assim, vende tudo quanto tens, reparte-o com os pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus, neste momento, ele não está falando para a gente dispor de tudo que nós temos, porque senão nós íamos ficar também numa condição de miserável, né? Mas aí Jesus faz esse convite a ele. Então, aquela voz de Jesus, serena, amorosa, bate no coração dele como se fosse um punhal afiado naquele momento. O olhar de Jesus magnetizava ele. E ele, com a vontade, né, ele pela primeira vez ele se sentiu arrebatado, ele se sentiu em paz, ele se sentiu leve diante de Jesus, né? Ele tinha sede de paz. Interiormente ele gritava, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Mas a fala dele não era o que o coração sentia. E ele falou, Senhor, mas permite-me ir primeiro competir em Cesareia, porque ele, como eu falei, ele era muito rico e ele sempre estava buscando coisas que davam satisfação, prazer, e ele competia nas Olimpíadas, né? E aí ele havia contratado um treinador para que o ajudasse a ele ia participar da corrida de bigas, que eram aquelas carruagens, né, que tinham cavalos, né, e aí ele ia competir, ele ia trazer troféus para Roma. Então ele já tinha um treinador, ele já tinha comprado uma parelha de cavalos, dos melhores cavalos do mundo, então ele estava todo preparado para receber mais medalhas e mais um troféu. Então ele pede a Jesus que ele, né, porque estava aproximando as Olimpíadas, que ele fosse primeiro participar. Depois ele ia seguir, ele falou assim, eu não importo não de dar minhas coisas para as pessoas, não. E Jesus fala, não posso esperar. O reino de Deus, o reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aí ele fala, mas Senhor, eu aguardei muito essa ocasião, o período das competições, treinei muito, né? Jesus fala com ele, dá-me de ti próprio e eu te oferecerei ventura sem limite. E aí ele pensa e fala, que alto prêmio, que pesado tributo. Por quê, gente? Porque ele tinha a fortuna da juventude, ele tinha os tesouros, né, vibrantes da vaidade atendida e os caprichos sustentados pelas honras dos bajuladores. E mais uma vez ele fala com Jesus, não posso seguir-te agora, perdoa-me se me amas. E foi embora. E neste momento, Jesus chora porque ele tinha feito um convite, ele não chora de tristeza do jovem não atender o seu pedido, mas do jovem foi chamado, naquele momento Jesus faz o convite, o reino dos céus começa agora para o teu espírito, desperta, né? Acorda dessa letargia. Então Jesus olha e fala, quantos são os convidados para esse banquete da luz?
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí, uma semana depois, os jogos começam. E ele todo paramentado, na sua biga mais luxuosa, seus cavalos ali, todos ali, tinham bandas de música, veio pessoas de todos os cantos para ver as competições, né? Ele todo ali, vigoroso, né? Queria ganhar mais um troféu. E aí começa aqueles sons todos alegres, e aí o coordenador dá a trombeta, soa, né? Os cavalos saem disparada, todos eles, todo mundo ali, poeira, cavalo, e cada vez mais ele dando mais velocidade aos cavalos. A roda da biga pega numa pedra, a biga cai, os cavalos caem, os cavalos dele caem, os outros passam por cima, e ele sente aos poucos que aquele som da música, das pessoas, aquilo vai cada vez mais ficando longe, distante, e ele sente o sangue, ele sente o correr quentinho misturado com a terra. E naquele momento que ele fica num total silêncio, ele vê uma luz e ele vê o amigo estendendo os braços. Vem. E o acolhe. Né? E o nosso tempo? O chamado foi dado. A oportunidade é hoje. É agora. Né? E a Amélia Rodrigues fala que nós precisamos repensar no convite que inúmeras vezes o Cristo nos faz. Tem feito a nós ao longo dos séculos, ao longo de nossa jornada, desde quando nós, né, assumimos aí, né, a consciência, né, do ser, nós estamos aí, Jesus está nos chamando, nos convidando. Na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela esclarece, essa fala de Jesus, que todas nós temos as possibilidades de saúde, de trabalho e de experiências que chegam invariavelmente a cada um de nós, de fonte sagrada da proteção divina. Quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que todas as criaturas estão sempre sobre a mesma lei de compensação e que cada um precisa se desvencilhar das penosas algemas do passado, obscuro pela exemplificação sublime do amor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós somos conhecedores das nossas fragilidades, mas precisamos estabelecer o princípio de luta, uma luta interna contra o mal, contra o homem velho que ainda existe em nós, arraigado, velhos hábitos que nos prejudicam na nossa caminhada, né? E aí nós temos o final: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, nós temos o amparo divino em todos os momentos. Agora é o momento, nós ouvimos esses 3 casos, né, essas 3 passagens de oportunidades. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa oportunidade nessa encarnação agora. Nós vamos fazer uma comparação, mas eu não vou me comparar com ela. Eu vou me comparar comigo mesmo, né? Como que eu era ontem, 10 anos, 20 anos atrás, ou o ano passado? Como que eu estou agora? Né? O que Jesus é a minha referência? Ele é o meu exemplo a seguir? Então, eu vou comparar a minha existência agora com a do passado. Mas eu também posso me comparar com Jesus, né? Quando ele fala que a gente é capaz de fazer mais do que ele faz. Então, a espiritualidade benfeitora, lá no Livro dos Espíritos, fala, na pergunta 115,
que todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, todos iguais, sem conhecimento nenhum. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo esse conhecimento. E nós temos uma meta, que é ser feliz. Todos nós, né? Então, quanto de nós ainda estamos arraigados às questões materiais e não despertamos para as coisas do espírito, que é fundamental da nossa vida, né? Até quando Jesus vai fazer o convite? Ele faz todos os dias. Ele nos dá a noite para o descanso, né? O nosso espírito desdobra, deixa o corpo físico no descanso, ele vai buscar, né, conhecimento, e depois nós retornamos. É como se nós morrêssemos e tivéssemos a oportunidade de viver de novo no novo dia, vendo a nova oportunidade, a luz de um novo dia, a claridade, né? Que coisa, né? A alegria de viver, né? Isso que a gente precisa ainda buscar, essa alegria de se sentir útil, de se sentir esse instrumento de Jesus, né? Então, é sobre o nosso controle de tempo, né? Da vida, das circunstâncias. O que eu estou fazendo hoje está visando só o meu corpo físico ou a imortalidade da alma? Quais são meus planos que vão para além do meu corpo físico? Quais são os projetos que não vão perecer com a morte do corpo físico? Quem vive, Jesus disse, quem vive segundo a carne morrerá, encontrará o final de tudo que buscou. Mas e quem vive para o espírito, né? Pela consciência espiritual, eu começo a viver com disciplina, colocando as coisas da matéria a serviço do espírito. Aí eu vou viver, aí eu vou ter certeza de que a morte não existe, né? Hoje a gente colocou uma outra roupa, né, para vir aqui. Amanhã a gente vai estar colocando outra, né? Então, cada vez que a gente vem, a gente ganha um corpo físico. Esse corpo é ideal para a nossa prova, para a nossa expiação, para o nosso aprendizado, né? Quando nós lembramos ali da senhora Juvecina Trajano, né, com o trabalho com as crianças, o que ela fez do tempo, né? A oportunidade do trabalho que ela perdeu, né? Então, nós temos conhecimento do Evangelho, que Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E nós aprendemos com ele que ele é a luz do mundo. E que ele, além de ser a luz, gente, ele é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho que nos liga a Deus. E para que a gente não se perca nesse caminho, ele é a luz desse caminho que nos conduz. Está tudo nas nossas mãos. Basta o nosso esforço, a nossa boa vontade. Para termos uma ideia, o próprio Simão Pedro, depois de 3 anos de convivência direta com Jesus, ao lado dele, né, na última ceia, Jesus fala com ele, quando te converteres, volta e confirma aos teus irmãos. Pensa Pedro ouvindo isso, 3 anos com Jesus, e Jesus fala, quando te converteres, ou seja, quando te transformares num novo homem. Quando realmente entender tudo aquilo que eu vos falo. Então, nós precisamos ser o que nós somos aqui dentro de uma casa de oração, solícitos, fraternos, sorridentes, amorosos, né? Humildes, pacientes. Nós precisamos ser também lá fora. Nós não podemos ter 2 comportamentos distintos, né? E o que vai nos nortear? O amor. Jesus vem e fala conosco, né? Então, qual é a posição que nós estamos ou que nos colocamos, nos encontramos nesse exato momento perante tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar? E Jesus, mesmo antes dele fazer o convite, vem, segue-me, ele nos dá todos os recursos para que possamos segui-lo, né? Todos os recursos de amparo. Gradualmente, ele vai colocando na nossa mente, depois no nosso coração, e assim a gente vai se voltando cada vez mais para esses fundamentos de amor.
Quando Gamaliel disse a Saulo, após a sua conversão, que a nossa vida seja a presença viva do Evangelho de Jesus, nós vamos observar lá no Atos dos Apóstolos, Paulo coloca, Epístola aos Coríntios, a carta aos Coríntios, ele coloca que nós, como os cristãos, nós temos 3 etapas, rapidinho, temos 3 etapas: multidão, discípulo e apóstolo. Primeiramente, nós somos multidão. Nós vamos onde o bloco vai, né? O que o povo falar, o que o meu grupo falar, nós estamos indo. Isso é multidão, né? É aquela, agimos com indiferença, se bateu, levou, não tem o sangue de barata. Isso é a multidão. Ainda não fomos tocados pela palavra. Nós até nos interessamos pelo Evangelho. Sabemos de Jesus, tudo que ele passou, algumas coisas que ele deixou, que ele contou, mas só no falar. Quando que nós vamos ser? Aí, quando a gente está assim, eu estou indo na casa espírita, estou seguindo, estou sendo paciente, estou sendo amorosa, né, sorridente, mas a primeira crucificação nossa, ou seja, o primeiro sofrimento meu, o primeiro limite de convivência, a gente recua. Mas existe uma gradação, né? Multidão, discípulo. Nunca nós estamos só numa fase. Quando nós chegamos aqui no discípulo, a gente já é capaz de entender que toda ação tem uma reação. Se eu faço o mal, eu também recebo. Se eu faço o bem, eu recebo esse bem, né? Então a gente começa a pensar que eu não posso seguir a massa. Eu tenho a minha própria consciência, né? E aí eu começo a agir com essa consciência, eu começo a pensar o que Jesus faria neste momento, nessa situação. E aí eu já não ajo mais com vingança, com rancor. Aí eu já começo a entender que aquele precisa de uma oração. Se ele é mais receptivo, eu deixo uma página com ele. Eu ouvi outro dia no YouTube uma palestra. Menina, que palestra boa, eu senti tão bem. Aí eu pensei em você. Você também podia assistir, você vai ver como é que é bonito. O livro que eu estou lendo, olha só, já diferenciou, já não está com a multidão, já está no discípulo. Né? Porque ele já começa a entender a responsabilidade, ele já começa a buscar Jesus como mestre, modelo e guia. Então ele começa a se desprender, a se descolar. Só que ele pensa o seguinte: eu não posso deixar aquele meu irmão para trás. Assim como eu tive uma mão a me ajudar, eu também vou estender a mão, né? Muitas vezes nós nos encontramos aí nesse limite aí, né, entre a cruz e a espada. Mas Jesus nos disse: não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Que divisão? A divisão do homem velho, com os hábitos, né, que nos atrasa a evolução, para o homem novo. Esse agora que nós estamos tendo contato, né, do ensinamento de Jesus. E aí esse apóstolo, esse discípulo, ele vai trabalhando e chega a apóstolo. Apóstolo em grego significa o enviado. É aquele que por onde passa, ele transmite vivamente o legado do mestre. É aquela pessoa que quando você passa por ela, você sente uma paz tão grande, você está com ela, conversar com ela, porque ela já é o próprio Cristo ali, ela já, né, o Evangelho transborda nela. Aí nós vamos lembrar as palavras de Paulo, quando ele diz: não sou eu quem vive, mas agora, enfim, é o Cristo que vive em mim. Então ele chegou a um ponto de ser o apóstolo, e nós também vamos chegar a esse momento de falar que não sou eu quem vive mais, mas é o Cristo que vive em mim. Sejamos mais uma nota harmoniosa a compor a beleza da criação. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos nessa feliz comunhão do amor com a obra de cada um
com a obra de todos. O caminho único que nos está aberto para acharmos graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Muita paz. Não, Tudo bem. eu vou falar, gente, é só vocês repararem que na nossa vida isso